Isaías, o capítulo é o 43. Quando nós começamos a ler a respeito do profeta messiânico, nós encontramos no livro de Isaías, nesse capítulo 43, a respeito do Deus de resgate. E ali no versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazê-lo escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? No livro de Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, Isaías está como profeta, trabalhando em favor de um povo que está desequilibrado, um povo que está preocupado com as dores que eles viveram no passado, um povo que está carregando marcas de perdas. E aí Deus levanta Isaías para trazer novamente Isaías ao foco. Oh meu Deus, você não quer deixar esse povo vir aqui para o corredor não, pastora? Vem aqui na escada, vem para cá, meninos, meninas. Se você não tiver de mini saia, vem aqui, dá para sentar na escada. Não, porque mini saia dá problema. Daí eu posso, vem, para desafogar um pouco a porta, aí está terrível. Mas não pode ter vergonha, porque eu estou sendo filmada e tenho tempo para pregar. Vem, corre. Só os que estão cheios de Cristo, venha para frente e sente na escada no nome de Jesus. Pronto. Ó, aqui já apareceu, desse lado tem alguém cheio de Cristo? Se tiver cheio, vem aqui e senta na escada. Só quem está cheio de Cristo. Aí ó, vai melhorar, né? Não melhorou? Descarpando de pé, filha, não dá não. Pastor, eu tenho direito a 10 minutos a mais só porque eu organizei. 10 minutos a mais, pode zerar aí. Pode zerar. Pastor Xande, falei para ele zerar no nome de Jesus. Gustavo, começa tudo do começo. Ele é convertido. Pronto, aí deu certo agora. Zerado. Bora. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós começamos a ver Isaías trabalhando com um povo que está desmotivado, com um povo que perdeu o seu equilíbrio, porque diante das lutas e das adversidades, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos perder o nosso equilíbrio. Isaías, ele está indo conversar com o povo israelita, e a primeira palavra que ele diz nesse livro de Isaías, no capítulo específico, esse capítulo 43, ele está dizendo assim: eu conheço um Deus que é o Deus de resgate. Nessa noite eu quero convidar você a levantar a tua mão e dizer que esse resgate chegue até a minha casa, que esse resgate chegue até a minha família, que esse resgate chegue sobre a minha identidade. Eu passei por muito tempo diante, sendo criada por uma família desequilibrada. Eu passei durante muito tempo da minha vida no lar onde não existia o amor, a compaixão, onde não existia a misericórdia, onde não existia a benignidade. Uma criança que foi abusada aos 8 anos de idade. Por incrível que pareça, o pedófilo frequentava a minha casa. O pedófilo era amigo dos meus pais. E por falta da união familiar, por falta do equilíbrio, se puder baixar a frente musical, porque está na frente minha. Por causa do desequilíbrio que existia dentro de casa, quando eu passo por aquele processo de pedofilia, eu não tenho pai e mãe para poder contar aquela dor. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem que tinha um sério perfil de falta de caráter, um homem que adulterava e trazia homens e mulheres para dentro do nosso lar, um homem que ele, em tempo de calor, ele fazia xixi na garrafa, na jarra de suco, e colocava dentro da geladeira, para quando eu chegasse da escola, ou a minha mãe chegasse do trabalho, viesse daquela empolgação de matar a sede, a gente virava e ia beber, quando ia ver era a urina do meu pai que estava ali naquela jarra. Uma família realmente destruída, uma família sem nenhum equilíbrio. Durante algum tempo da minha vida, eu disse que o que faltava na minha casa era dinheiro, o que faltava na minha casa era porque faltava amor, mas eu entendi que na minha casa o que faltava era
era Jesus Cristo. Eu quero dizer que na sua casa pode faltar dinheiro, pode faltar comida, o que não pode faltar é a presença de Jesus Cristo. O que não pode faltar é o amor de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. Foi nessa ausência de Jesus que eu cresci nesse lar destruído. Nessa ausência de Jesus que eu encontrei com um homem mais velho do que eu, que muitas das vezes, para me trazer para perto, ele usava uma das linguagens poderosas do amor, que é a linguagem de afirmação. Eu não sei se hoje você na sua casa disse para sua esposa, você disse para o seu esposo, para o seu filho: eu te amo. A palavra de amor também é um gesto de servir. Quantas vezes nós fazemos um arroz, um café, e ninguém para olhar e dizer: obrigado porque você cuidou de mim, obrigado porque hoje você dispensou um tempo para fazer uma comida gostosa. Aquele homem, ele começou a trazer umas qualidades que eu não encontrava dentro da minha própria casa. Dentro da minha casa eu era burra, eu era brava, eu era chata. Dentro da minha casa eu era uma criança barulhenta. Eu costumo dizer, pastor Andrade, que se fosse fazer para as pessoas que têm mais de 50 anos, se fosse fazer alguns estudos, todos nós, acima de 50, passamos por TDAH. Todos nós passamos por doenças mentais, só que nós não tínhamos médico para que viesse nos analisar, para que viesse dar uma receita. E aí aquele homem, naquela palavra de afirmação, trazendo para a minha vida, quando menos eu esperei, ele me estrupou. E ele me estrupou de uma forma tão imbecil, inútil, porque ele me estrupou com algo que eu tinha que ter dentro da minha casa. É algo que você tem que ter dentro da sua casa: tempo de qualidade com a sua família. Não adianta você ser excelente no altar, não adianta você ser excelente no teu trabalho, não adianta você ser maravilhoso com o seu vizinho, se você não for uma bênção para a tua família. Não adianta você guardar melhor louça, guardar melhor toalha, guardar melhor talher para receber visita, se você não dá um tempo de qualidade para a sua casa, para a sua família. Minha casa foi destruída. Eu entendo que como criança, aos meus 8 anos, quando eu fui estrupada, quando eu subi no altar esses dias, eu até chorei de emoção, porque eu lembrei de Malco. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele não estava cortando apenas uma orelha, ele estava cortando um projeto, ele estava cortando um sonho, ele estava cortando algo que Malco já vinha se dedicando para ser. Mas veio Jesus e colou a orelha de Malco no lugar, dizendo: ninguém corta, ninguém tira aquilo que eu determinei para você ser. Talvez no meio daquele estrupo, daquela violência, Satanás estava dizendo: ela nunca vai ter um encontro com Cristo, ela nunca vai ter uma família. Mas aí veio Jesus, colou minha orelha de volta e me deu uma família maravilhosa, para eu poder dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Aquele homem, aquele pedófilo me seduzia com um pão novo. Aquele pedófilo me seduzia com uma lata de sardinha. Aquele pedófilo me seduzia com bife. Porque muitas das vezes, os finais de semana do meu lar, ela é a espera do término de uma feira, para que eu, minha mãe e meu pai fôssemos catar na feira aquilo que sobrou. Eu lembro a minha mãe recebendo de presente de aniversário uma lasanha da patroa dela. E meu pai, quando vê aquela travessa de lasanha, o meu pai evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viéssemos comer. Uma casa destruída, uma casa sem paz. Mas a misericórdia de Deus alcançou minha casa. Seja profeta dessa noite, diga: a misericórdia de Deus vai alcançar a tua casa. O meu pai, com 37 anos, ele passa de frente de uma igreja evangélica. Deus começa a trabalhar na nossa família desta forma. Nós vamos morar próximo de uma igreja evangélica. Naquela passagem de inda e vindas a serviço, a minha mãe e meu pai, eles frequentavam um terreiro espírita, o qual se dá o nome de Candomblé. Naquelas indas e vindas, o meu pai escutava a igreja de Cristo dizer: glória a Deus, aleluia. E meu pai dizia assim: eu não consigo entender esses crentes. No meio da luta, no meio da prova, eles ainda encontram forças para ir para um culto e glorificar ao Senhor. Tem muita gente aqui em São Mateus que parou e está dizendo: o que é que está acontecendo na DBEC, que eles ainda param para dar glória a Deus e aleluia. Não, talvez você não entendeu, mas tem vizinho passando aí e está dizendo: está na prova, está desempregado, está doente,
o marido está nas drogas, está com outra, mas Deus ainda levantou um povo santo para dizer: glória a Deus. Oh, se você pode, aplaude a Jesus nessa noite, exalta, glorifica Ele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O meu pai, com 37 anos de idade, ele passa num culto pentecostal, num culto cheio da presença de Deus. Não, quando eu digo culto cheio da presença de Deus, não é aquele culto que sapateia, não é aquele culto que cai no espírito, porque tem gente que cai no espírito, mas quando levanta parece que está endemoniado, porque é cheio de palavrão, cheio de ira. Não adianta cair no espírito se você não consegue ficar de pé na presença. Não adianta sapatear no espírito se quando você está na presença você se perde, você se vende, você perde o seu equilíbrio. Meu pai passa naquela igreja e ele sente no coração de entrar ali. Enquanto ele entra no culto, a palavra que é liberada naquela noite na vida do meu pai, deixando frisado que o meu pai na época tinha 37 anos de idade. A palavra que é liberada para o meu pai é essa: eis que o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que é bravo, aquele homem que é praticante da violência doméstica. Existem vários âmbitos da violência doméstica. Algumas pessoas pensam que a violência doméstica é agressão física, mas existe a agressão mental, a agressão financeira. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Eu sei que aquele homem entra na igreja com 37 anos de idade. A palavra que vem liberada é essa: o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai, ele recebe a palavra e ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai chega em casa feliz. Ele chega em casa com a Bíblia na mão, dizendo: olha, eu entrei ali na igreja dos crentes e eu recebi uma palavra extraordinária. A minha mãe está olhando para o meu pai sem entender muita coisa. E aí ele diz assim: olha, Deus tomou o pastor e disse: eis que Ele está me preparando o lugar. A minha mãe, que não era entendida, não conhecia o poder sanador de Deus, ela começou a esbravejar, começou a falar palavrões, pegou a Bíblia, começou a bater com a Bíblia no meu pai. O meu pai, que era pavio curto, um homem estourado, ele estava parado olhando para minha mãe e ele dizia assim: olha, você pode fazer o que você quiser, mas nada vai tirar a minha paz. A primeira coisa que eu entendo: quem tem Cristo não perde a paz. Não, quem conhece a Cristo, ele não fica desesperado com o que estão postando sobre ele no Instagram, ele não fica desesperado do que estão falando com ele. Quem tem Cristo, ele tem. Você tem paz aí? Quando a minha mãe vê que o meu pai está decidido a servir a Jesus, ela diz: então você vai embora de casa, eu quero que você saia da minha casa. Eu sou criança, eu estou com os meus 11 anos de idade, eu agarro nas pernas do meu pai, porque embora meu pai fosse um péssimo homem, ele era meu pai. Ele não era um homem provedor dentro de casa, mas ele era o meu pai. Eu não tinha a dimensão daquilo que o meu pai prejudicava a minha mãe. Eu acho tão lindo como quando a mulher e o homem tem uma saúde mental, um equilíbrio emocional, que não coloca os seus filhos contra os pais. Tem muitos casamentos que terminam e o pai ou a mãe coloca os filhos contra, dizendo: está vendo? Aquele seu pai, ele não presta. Está vendo a sua mãe? Querido, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Uma das melhores coisas que tem é você preservar o nome que estão tentando roubar de nós, que é chamado família. Ainda que venha desvincular um casamento, não deixe que os laços da família sejam quebradas. Não traga assuntos adultos no meio de crianças, porque crianças não têm capacidade de dar a solução para o seu problema. Eu choro porque o que eu estou vendo ali, meu pai vai embora. A minha mãe, com piedade de mim, ela olha e fala assim: vamos fazer o seguinte, você vai dormir aqui hoje, porque a Sandra está com esse escândalo aqui, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Meu pai, ele sorri para minha mãe e ele fala: fique em paz, Deus já me preparou um lugar.
Ainda bem que alguém deu glória aqui. Quando foi de madrugada, a minha mãe contava que ela sentia um calafrio, uma indisposição no corpo. Ela levanta e vai acender uma vela para os Exus, para aquilo que ela acreditava, para aquilo que a crença dela trazia. Ela está fazendo as oferendas para os Exus, e quando ela levanta, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela diz: tem gente em casa. Ela vai correndo chamar meu pai. Quando ela vai chamar meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é para você. Talvez você está dizendo: não, nunca vai sair da bebida, nunca vai sair da prostituição, nunca vai sair do roubo. É mentira de Satanás. Se Deus fez uma promessa de que vai salvar, Ele vai salvar. Não, é mentira do diabo que para tua casa não tem jeito, que para tua... Não, se Deus falou, não importa onde esteja, não importa quem seja, Ele é fiel para salvar. Ai, aplaude Jesus, glorifica Ele, exalta Ele, bendiga Ele. Oh, o Rei da Glória, o Deus poderoso, é Ele, somente Ele. Ele baia, súbia, ele banda saia, coube, a nirreface. Eu queria pedir para você que estava aqui no louvor, tá linda, fique de pé um pouquinho. Ele banda aqui, não confunda ela isso, ela já estava levantando. Quando falou linda, ela não teve dúvida. Ele biolde, ele maia, choube, a nirreface. Interessante, naquela perda do meu pai, eu achava que tudo ia dar errado para mim. As coisas já estavam difíceis. E quando eu vim para Cristo, uma das maiores dificuldades que eu tive foi eu entender que Deus é Pai. Eu precisei ser tratada no quesito paternidade. Enquanto eu estou falando sobre o meu pai, o meu Deus diz assim: diga a ela que eu tenho colocado ela no meu colo todos os dias. É o Senhor quem te guarda. Eu vejo um Deus de paternidade te visitando e dizendo: sou eu teu pai, sou eu quem cuido de ti. Porque há momentos que tu diz: ah, se meu pai, ah, se a minha mãe. E Deus está dizendo: pai e mãe pode falhar, mas eu sou um Deus que não falho. Eu cuido de ti, diz o Senhor.